Vamos lá para mais essa atividade. Vamos lá. Meu querido, essa atividade é uma atividade que envolve mais pesquisa em relação à aplicação de componentes eletrônicos. Como é que nós vamos falar ela? Eu não sei ao certo se vocês tiveram algum material específico trabalhado em sala, mas a priori eu já separei alguns materiais que são links que você vai receber. Basta você clicar porque eu vou falar sobre cada uma das questões e sobre cada uma delas eu vou trazer é, referências de fontes para que você possa também, no decorrer da sua escrita das respostas, você possa ter mais substância. Mas eu vou explicar sobre cada uma das questões, ok? Vamos lá. Essa atividade deverá ser entregue, digitada, ok. Além disso, é obrigatório inserir perguntas e respostas, ok. Atualmente, é cada vez mais comum o uso de sensores eletrônicos, já utilizados até em residenciais, ou seja, em residência, desculpa, em ambientes residenciais. O que são sensores? Sensores são componentes capazes de fazer leituras. Então, esse é o princípio básico. Para que você entenda a aplicação de sensores, os sensores eles se referem como se fossem os sentidos do corpo humano. Eles captam interação, ou seja, eles são capazes de interagir com o meio e são portas para receber a informação, seja informação visual, informação sonora, olfativa, tátil, ou seja, informações que através das suas diversas naturezas podem gerar diversos efeitos. Então, assim, a pergunta é, além dos usos residenciais, em que outras situações se faz o uso de sensores? Nós podemos falar a respeito de aplicações industriais, que é um exemplo, e também aplicações de soluções sociais. Vamos pegar um exemplo. O exemplo da questão de aplicações industriais. Existem dentro da indústria produtos que têm características diferentes, que têm volumes diferentes, que têm informações e natureza diferentes. Existem sensores de cores que eles fazem a triagem, onde, através da identificação de determinada cor, pode uma determinada esteira, o que é esteira? Que são aquelas máquinas que correm para poder fazer o direcionamento dos produtos, dos objetos, e de acordo com a passagem de determinado local, aquele sensor de cor, ele vai identificar através da cor a natureza daquele objeto e poder alocar um destino diferente. Uma outra aplicação em relação à questão industrial, o sensor pH. O que é o sensor pH? pH, na verdade, é o índice de acidez. Sensor pH. Então, veja, eu vou mostrar já já um exemplo de aplicação de diversos sensores. Nós temos também, através da questão social, por exemplo, nós temos sensores que eles são capazes de poder identificar a distância, ou seja, a proximidade ou não de determinados corpos para pessoas que têm alguma deficiência visual. Eu vou aqui compartilhar a tela do meu computador e eu vou mostrar para você a aplicação de alguns sensores. Olha só. Vamos lá. Esse daqui é um material de uma live que eu fiz de introdução à programação de sensores. Aquilo que eu falei, a intenção dos sensores são dispositivos que reproduzem um aspecto humano, que é a sensibilidade. O fato é que todo sensor ele tem uma característica geral, que é fazer leitura. Leitura não é só algo que se traduz através de imagem. Leitura através do som. Leitura é a capacidade de você entender, interpretar o meio ambiente. Seja através do som, seja através da umidade, temperatura. Então, todo sensor faz leitura. Então, os sensores, eles têm naturezas distintas. Por exemplo, eu tenho um sensor, que lá na frente nós vamos falar novamente sobre ele, que é o sensor de umidade de solo. Este sensor, ele faz a leitura do ambiente, da terra, do solo, do substrato, onde, através da quantidade de umidade que tem, nós vamos ver que as partículas ionizantes vão poder circular entre elas, porque a água é um condutor. Então, através da água
que está naquele solo, nós podemos perceber através de um sensor de umidade de solo a quantidade de partículas que vão transitar, onde a maior quantidade de partículas representa a maior quantidade de umidade. Eu tenho um sensor de presença, aquele que está através, que pode ser para poder abrir portas de shopping, para poder identificar sistema de segurança, termos de alarme, para poder também ter automação em relação a ambientes de iluminação, ou seja, banheiros públicos que quando você tem esses sensores, eles podem identificar para poder ter uma economia energética. Nós temos sensor de ruído, então assim, para automação, por exemplo, ambientes que você quer controlar de forma mais automática, ou seja, através do som, batendo palmas, ligando, desligando, sensor de gás, sensor que vai fazer justamente a identificação de diversos gases, inclusive gás metano, butano, também através de fumaça, é muito presente em cinemas, para que em ambientes públicos, ao menor quantidade de fumaça detectada, ele já possa acionar um sistema e gerar um efeito para poder combater um possível incêndio. Aqui é o sensor pH, uma caneta, como eu falei. Então, assim, aqui é um exemplo do sensor PIR, sensor de presença. O sensor de presença funciona com os seus olhos, manda para a placa, que é o cérebro, e aí ela dá a resposta, gritando o aspecto de dizer como se fosse o alarme. Ó, ela entra pelo sensor, o sensor envia para a placa de controle, a placa de controle vai interpretar e depois ela envia para o sistema de resposta. Aí nós temos vários, está o sensor PIR. Por exemplo, acho que não é esse daqui, vou mostrar uma outra aplicação de sensores. Se liga aí. Que é nos cursos que eu dou aula. Pronto, achei. Ora, aplicação de diversos sensores. Aqui eu vou até responder a primeira e a segunda questão, muito legal. Ó. Olha só. Este aqui é um sensor ultrassônico. Sensor ultrassônico, ele trabalha, ó, elas são uma espécie de duas caixinhas de som, ó. Se liga aqui, ó. Ó. Aqui é um sensor ultrassônico. O que ele faz? Uma dessas caixinhas, ela emite efeito sonoro, ó. Mas é um som que ele se propaga e quando ele bate no corpo, ele retorna. Porque o som ele se propaga, o som ele precisa de matéria. Ou seja, você não consegue falar no espaço, porque lá não tem matéria, portanto não se propaga. Então aqui nós escutamos por quê? Porque nós falamos. Por isso daquele som do eco, quando você fala alô, que bateu e retornou. Você está escutando aqui por quê? Porque está cheio de partículas suspensas e você consegue te escutar. Se não fosse isso, enfim. Por que eu estou explicando? Porque o som ele se propaga. E esta caixinha do ultrassônico ele emite e quando bate no obstáculo, esse som retorna e essa outra recebe. Então, o sensor ultrassônico, igual aos golfinhos, ele produz um som que nós não conseguimos escutar, mas ele existe. Um exemplo de um som que ele se propaga é quando você está na frente de uma caixa de som. Você tem aquele impacto, pou, 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 pou. Ou seja, o ultrassônico, ele é um sensor que trabalha com efeito sonoro. Ele é presente nos sensores de estacionamento, ou seja, sensor de ré. Quando ele projeta esse pulso sonoro, ele sabe se tem um obstáculo. Aqui é só um exemplo. Mas existe outro sensor, por exemplo, o sensor LDR. O LDR ele está presente, o Light Dependent Resistor, ou seja, resistor dependente de luz. Automação. Quando você vê, por exemplo, esses ports, para que não tenhamos uma chave, ou seja, um sistema de controle manual, nós podemos ter sensores que ele faz a captação de energia luminosa. Então, ele é como se fosse, entre aspas, o princípio da placa solar, ele consegue absorver no intuito de saber a quantidade de energia luminosa e aí ele vai poder justamente apagar ou acender a luz do poste automaticamente, criando um efeito energético, ou seja, dando uma eficiência energética. Então, o LDR, ele é importante por quê? Porque você consegue, de uma forma automática, e criar eficiência energética não precisando de pessoas. Então, quando tiver dia, obviamente, bateu a luz do sol, desliga. Quando tiver noite, não tem a luz do sol,
pega e liga, ok? Olha aqui um exemplo, ó. Se você observar, ó, quando ó, põe a mão, como se fosse noite, tira a mão, liga. Aqui um LDR, ó, que quando o movimento do Sol existe, ele vai fazer esse movimento, ok? Olha o exemplo de outro sensor, o sensor de linha, ó. Identificação, ele serve, entre outros aspectos, para poder identificar. Por quê? Porque o sensor de linha trabalha da seguinte forma, ó. Quando o sensor de linha, que é um invisível, o que é um sensor de linha? É aquele que quando você projeta um raio infravermelho. Por que infra? Por exemplo, ó, se você estiver olhando aqui para o meu controle, ó, aqui, qualquer controle de ar-condicionado, televisão, ele tem um LED infravermelho. Se você olhar para os seus olhos, eu gostaria que você pudesse pegar o seu controle remoto e jogasse assim para os seus olhos. Você apertando não vê nada, mas se você colocar diante de uma câmera, você começa a observar, ó, presta atenção, ó. Se você olhar aqui, não acontece nada, mas se você pegar na sua câmera e colocar, você vê um pontozinho avermelhado. O que é ser infravermelho? É uma luz que os nossos olhos não enxergam, a câmera consegue captar, mas ele existe. Em outro aspecto, por exemplo, aqui é uma torneira que você projeta um raio infravermelho, toda hora ele está emitindo, mas na hora que você tem uma mão na frente, o que acontece? A mão ela vai servir como espelho. Então o raio bate e volta. E aí ele consegue acionar, ó. Aí ele consegue acionar o que ele precisa, que seja motor, bomba. Nesse caso, o raio, ele saiu, bateu na mão, refletiu e voltou. No ultrassônico era o som. Aqui é um raio infravermelho. Esse raio infravermelho, ele também observa, por exemplo, naquelas máquinas de ticket. Se liga nisso daqui, ó. O raio, no caso, esse já não é infravermelho, mas ele vai ficar se projetando sobre essa superfície. Essa superfície ela tem tarjas. Ela tem tarjas claras e escuras, que é o chamado código de barra. Quando a luz se propaga sobre uma superfície escura, ela absorve. Quando ela se propaga sobre uma superfície clara, ela reflete. Então, se liga comigo. É como se tivesse milhões de raios batendo num papel e alguns deles vão e não voltam. Por que esse código de barra consegue identificar a diferentes tipos de leitura? Porque na hora que ele bate, os códigos, como eles têm linhas diferentes, estrutura diferente, alguns vão e não voltam, e aí, pela essa característica diferente, ele vai através simplesmente dessa leitura da quantidade de infra que vai e não volta, porque se bater no preto, absorve. Então, como eu vou ter várias linhas, se liga, ó, como eu vou ter várias linhas, quando eu tenho linhas diferentes, eu vou ter um comportamento de retorno diferente. Portanto, eu tenho leitura diferente. Entendido? Olha outro exemplo aqui, ó. Nossa, aqui eu tô te falando vários sensores, ó. Eu tenho esse daqui, ó. O sensor de ruído, ó. Aquele que eu te disse, ó. Projeto para que nós possamos fazer, ó. Eu vou te mostrar aqui até, dando aqui um spoiler das minhas aulas, ó, alguns projetos de aplicação de sensores, ó. Como eu te disse, ó. Aqui é o do som, que eu fazia, ó. Com o estralar dos dedos, eu controlo um motor, ele está fingindo ser um ventilador, ó, que ele está girando. Olha, ó. Opa. Se liga aí, ó. Olha, ó. Aqui eu tenho um sensor, ó. Aqui eu tenho um sensor de ruído. Na hora que eu faço assim, ó, com duas ou com três, eu aciono ou o motor ou o LED. Aqui pode ser a miniatura, mas poderia ser uma televisão, fácil de colocar, ou um ventilador ou lâmpada. Ó, se liga aí, ó. O sensor de ruído, ele serve para poder fazer uma automação, seja residencial, como a gente tem nos filmes, ó. Ó, 2 e 3, ó. 2 desliga o ventilador, 3, o LED. Ó, 3. Beleza. Ó, te mostrar outra aqui, a aplicação de outro sensor. Ó. Esse daqui ele já trabalha com LDR, luminosidade. Ó. Se liga. Ó. Aqui eu tenho um sensor, aqui eu tenho motores. Aqui é a representação como se fosse um teto retrátil. Imagina, uma estufa. Aqui foi um desenvolvimento de uma escola que eu dou aula. E aí, na hora que eu projeto a luz em cima,
automaticamente o motor abre. Na hora que eu tiro, ele fecha. Abre e fecha. Não precisa ninguém apertar o botão, ó. Tá vendo aí? Outro, por exemplo, outro sensor. Nossa, tem muita coisa, ó. Este sensor aqui, ó. Aqui é um cartão RIFD, que é um cartão aqueles que você coloca para poder identificar e abrir catraca. Tá, nas escolas, ó. Aí, ó. Eu coloco o cartão aqui, ó. Vou colocar o cartão. Só aproximar, ó. Ele abre. Beleza. Cara, tem muita aplicação. Então, voltando só para nossa atividade, para a gente não perder o foco. Então, aplicações, eu te falei, ó. Automação industrial, automação residencial. Qualquer coisa, volta essa questão do vídeo e pega essas informações e só vai escrevendo. Beleza? Além do sensor de movimento estudados no carro coletor, que outros tipos de sensores? Veja bem, cara. Eu não sei exatamente qual foi o estudo que vocês fizeram sobre um carro coletor. Não sei se foi em relação a um seguidor de linha. Mas o que você pode colocar? O que acontece? Eu acredito que vocês estejam falando de carros que são de competição da OBR, que são carros seguidores de linha. O que acontece? Nos carros seguidores de linha, vou te mostrar aqui, ó. Por exemplo. Aqui são os carros que eu estava construindo, ó. Os carros seguidores de linha, eles seguem linha. Então, eles precisam de uns sensores infravermelhos. Então, esses sensores infravermelhos, eles leem a linha. Por quê? Se liga aí, ó. Se liga aí, ó. Como eu tenho aqui o sensor, eu tenho aqui dois LEDs, ó. Eu tenho um LED, eu tenho outro LED. Então, um LED, ele vai enviar um raio. Se essa superfície for uma linha, ele vai bater e não voltar. Mas, se não for uma linha, ele vai bater e volta. Então, de acordo com o comportamento da ida ou volta, os carros vão poder, através dos sensores, controlar os motores para ir para um lado ou para ir para o outro. Entendeu? Então, quais são os sensores que ele tem? Ele pode ter o sensor de linha. E para que serve o sensor de linha? Para poder fazer a leitura da pista, identificando se o raio bate e absorve ou bate e volta se não tiver a linha. Ou seja, se tem refletância, o que é refletância? Refletir, vai e volta, ou se não tem refletância, bate na linha e não volta. Olha, mostrar aqui um outro seguidor de linha aqui, ó. Aqui, ó. Olha o carro. Ele vai seguindo a linha, ó. Então, nós temos sensores que ele segue e vai seguir a linha, ó. Então, veja, como ele tem toda essa superfície, a linha é uma superfície escura. Fora da linha, a superfície é clara. Então, vamos entender que esse sensor de linha, ele vai fazer a leitura da pista. Então, aonde tiver linha, ele vai tentar justamente conseguir se projetar o carro em cima da linha. Beleza? Show! Vamos lá, vamos aqui para a próxima questão. Olha só. Um satélite é um pequeno corpo que gravita. Falando de satélite. Como os satélites conseguem monitorar o planeta Terra utilizando sensores? Explica o funcionamento desses sensores. Se ligam. Como eu não sei se vocês tiraram isso daqui de algum material, eu fiz uma pesquisa e eu vou compartilhar com vocês isso daqui, ó. É um material que fala assim, ó. Sensores do satélite. Então, o que eu quero que você entenda? Os sensores, eles fazem leitura, independente do tipo de sensor. Então, qual é a finalidade do sensor? Qualquer um, fazer a leitura, captação de dados, interação, beleza. Só que o do satélite, ele tem uma característica. Então, eles têm justamente, ó, aqui na página, deixa eu ver aqui, ó. Ele está aqui na página 22. Então, quando você descer, ó, página 22, ó, aqui vai estar falando justamente sobre a composição dos sensores.
Ou seja, eles trabalham com espectro de luz. Sabe aquele mapeamento, quando você vê aqueles mapas, vendo a estrutura geográfica, entendeu? Do relevo, enfim. Então, eles fazem através do envio de raios, de cores, e através disso, olha, ó, eles conseguem identificar. Então, aqui está a informação para que você possa pesquisar. Vou compartilhar aqui com a sua tia para você poder receber. Beleza? Terceira questão. O sensor agrícola é importante em diversas etapas de produção. Análise do solo e da vegetação, verificação do ponto de colheita. A tecnologia empregada na produção agrícola. Aí vem a pergunta. Ó. Na produção agrícola, quais os sensores são mais utilizados? Olha só, garoto. Eu fiz aqui, eu tenho um projeto só desse daí, que é uma horta automatizada. Se liga, ó. Nessa horta, o que nós temos? Nessa horta, olha só. Nessa horta, o que nós temos? Nós temos um sistema em que você não precisa irrigar. Se liga. Ó, eu até mostrei aqui, ó, este sensor. Cadê o sensor? Cadê o sensor? Este sensor aqui é umidade do solo. Então, o que acontece? Eu tenho aqui dentro, ó, eu tenho um sensor, ó, eu vou até ó, sensor de umidade, é o primeiro, ó, umidade de solo. O que ele faz? A leitura da quantidade de partículas de água que tem nessa, né, na superfície. Como se fosse uma garrinha, ó. Aí eu finco um aqui, finco outro aqui, e esse sensor ele faz a leitura enviando para a placa de controle. Essa placa de controle, ela vai entender da seguinte forma: se eu tenho pouca umidade, eu vou acionar a bomba, ó, que vai puxar e vai projetar água. Se eu tenho pouca umidade. Agora, se eu tenho muita umidade, o que ela faz? Ela suspende o envio de água. Então, esse é o primeiro sensor. Este outro sensor aqui, se liga, ó, o nome dele é sensor DHT11, ou mais conhecido como sensor de temperatura e umidade do ar. Por que ele é importante na agricultura? Por quê? Porque diferentes tipos de cultivo, ou seja, diferentes tipos de plantas, elas têm, obviamente, diferentes formas de se relacionar com o ambiente. Então, esses sensores conseguem identificar qual é a temperatura que está naquele local para que se possa fazer um planejamento diante daquele cultivo. Se tem a quantidade de umidade diante daquele cultivo. Imagina uma estufa. Para poder fazer o controle de algumas plantas, você tirar uma planta tipicamente do norte e levar para o sul, ou em vice-versa, de um país para o outro, você precisa ter um clima propício. E esse clima envolve solo, temperatura, umidade do ar, toda a questão climática. Então, esse sensor, olha só, sensor DHT11, ó. Eu vou até mostrar bem aqui, ó. Colocar aqui, ó. Sensor DHT11. O sensor DHT11, ou chamado sensor de temperatura e umidade do ar, ele tem essa função, ó. Ele tem a função de detectar a quantidade de partículas suspensas, mas não na Terra, mas no ar, ok? Então, em relação a essa questão, é isso. Beleza? Então, vou também mandar para você o seguinte, na verdade, eu já tenho essas informações para dizer a você. Então, você tem isso, é o seguinte funcionamento: sensor de umidade solo, sensor de umidade de ar e temperatura, que é o mesmo. Beleza? Vamos para a quarta questão. Sensores que fazem parte do cotidiano de aeronaves. Então, olha só, é uma questão específica, mas ainda assim eu tenho condição de te colocar esse seguinte informação. Vou passar todos os links, é só você clicar e vai abrir essas páginas. Olha só, aqui você tem, ó, o que é um sensor? Como eu disse, faz leitura. Então, na aeronave, o que ele precisa? Fazer a leitura de localização, que através ele consegue ver, através do GPS, a sua localização geográfica, a sua posição. Então, veja, ó,
Ó, sensor que identifica até a quantidade de partículas suspensas para poder saber se naquele local é propício para poder fazer algum voo ou não. Então, se você observar, ó, aqui você vai poder ver muito sobre essa questão de sensores. Ó. Ok? Ó, identificação e análise do ambiente externo. Ó. Então, aqui tem muita informação para que você possa pegar. Beleza? Vamos para mais uma. Olha só. Aqui fala a respeito de carros autônomos. Aí o carro autônomo, o que ele faz? Localização, estacionamento. No estacionamento, como eu falei, existe o sensor ultrassônico. Olha só como é que funciona o sensor de estacionamento. Ó. Um carro chamado sensor de ré. Ele trabalha com um sistema de pulso sonoro. Ó. Tá vendo aqui? E aí ele vai identificar. Então, esse raio, esse pulso sonoro, ó, ele vai tentar identificar um corpo. Então, ele vai ficar todo projetando. Quando você dá ré, ele aciona e fica... Se bater no corpo próximo, ele vai e volta. É mais ou menos assim. Ó. Se o raio, se o som, ele vai e demora para voltar, porque o corpo que bateu está longe, obviamente ele vai identificar que o objeto ele se encontra a uma longa distância. Mas se o som, popu, ele voltar rápido, obviamente ele propaga. Então, ele também tem sensores que identificam, outra tecnologia de carro, sensor que identifica a temperatura dos motores, a temperatura dos pneus, sensor que identifica a quantidade de vazão, caso tenha, nos pneus, ou seja, a quantidade de pressão que ele tem, então sensor de pressão. Nossa, tem vários tipos, sensor de temperatura, um clássico, sensor da bomba, sensor de nível. Como é que você vai ter, obviamente, essa condição? Então, os sensores, eles dão essa autonomia para a dirigibilidade, inclusive o GPS, beleza? Então, ó, eu separei também esse material aqui do carro, ó, carros autônomos. Vou passar aqui também. Então, se liga que depois que você ver esse vídeo, você vai poder clicar todos nesses links. E eu acabei de explicar muito desses sensores. E, por fim, a última atividade. Entre os sensores descritos na questão anterior, qual foi o mais utilizado? Explica a importância dos sensores dispositivos tecnológicos. Bem, como eu disse, ó, aqui também, se você clicar, ó, vai ter a atividade que a própria escola sugeriu, o site, ó, que é esse daqui, ó, carro autônomo. Ó. Você pode se basear nele, então, ser de pesquisa. É isso. Autonomia é buscar o máximo de informação do meio para poder tomar a decisão certa. Porque robô, ele tenta se aproximar das pessoas pela capacidade de tomar a decisão. Mas ele só toma a decisão se ele tiver sensores. Não existe robô sem sensores. Não existe. O robô ele precisa interagir com o meio, porque a função dos sensores é isso, fazer a leitura. Beleza? E aí, para poder finalizar, é isso, entendeu? Quais são os sensores? De localização, sensores de detecção de objetos, de obstáculos, que no caso, para poder evitar colisões. Então, meu querido, quero dizer para você que foi um prazer compartilhar esse momento. Qualquer dúvida, você pode me chamar no WhatsApp, que amanhã, se eu não estiver dando aula ou fazendo algum atendimento, você pode me chamar, tá bom? Obrigado, fica com Deus, uma boa semana, uma boa aula e uma boa prova. Valeu!